sexto ano, anota Bom tudo que o dia. professor falar, viu? Anota tudo que o professor falar. Tchau. Até Bom 10, dia. até 10h15. 10h10, 10h15, viu? Certo, Professor, aí no caso, aí vai ter o nono e o sétimo ano depois, viu? certo, eu já vi aí. Bom Ok, dia, tchau, professor tchau. Gaudêncio. Bom dia, tudo bom? Tudo, e o Bom senhor? dia, professor. Tudo bem. E o teste de vocês, como saiu? Foi ótimo. Foi? Foi, espero ter O tirado senhor nota não estava boa. lá ontem, professor? Tava. O Amélie perguntou pra gente se foi fácil, ué. Ah, Certo, mas eu tava olhando, erraram muito, viu? Eita, professor, não fala isso não. Mas eu vou fazer o seguinte, eu tive lá na escola, já combinei com a diretora, sabe? Pra, já combinei com a diretora para eu passar uma atividade para vocês, certo? E essa atividade vai somar com o teste, para não fazer recuperação, sabe? Eita, Glória. Eita, que bom, professor. Uma Agora coisinha boa. só tem isso. É a data para entregar a ela. Não é para mandar para o WhatsApp, nem por nada não. É E tem pra, que entregar quando, o senhor sabe? já sei, é terça-feira, à tarde. Ah, na semana que vem? Depois da manhã, essa será o dia 12. Ah, mas amanhã, depois de amanhã é quinta. E depois de quinta a sexta, dia 12. Ah, é verdade. Então tem que entregar sexta-feira na para entregar. sexta-feira na escola, é? É. Aí E você qual liga é para a a escola, pesquisa? aí você liga para a escola e diga e pergunte a ela qual é ela para só dar na sexta tarde. Mas você entra em contato com ela, né? Para saber se Uhum. ela dá só à tarde ou de manhã, ou se de 1 até 4 da tarde. Aí você liga para ela, tá bom? E qual é a pesquisa que tem que Pega o fazer? lápis e o caderno que eu vou lhe dizer. Agora. Peraí. Diga-me. Pode dizer, professor. Menina, eu pensava que era a Débora. Professor, peraí, rapidinho. Deixa eu pegar minha folha. Já pegou o lápis? Peguei tudo, pode nos falar. Já, Pesquise professor, pode falar. sobre. Pesquise sobre. Peraí. Peraí, professor. Certo, Pesquise, professor. pesquise sobre Certo. Sobre. intemperismo. Entendeu o quê? Intemperismo Certo, professor. Pode falar. Intemperismo biológico biológico junto, né? Ou é separado? é separado. Intemperismo biológico, vírgula. Certo. Químico e Ah, físico. químico e físico, né? E erosão. Que Só mais? isso? Só isso? Certo, professor. E sobre rios. Peraí. Depois de erosão. Aí rios Tem vírgula, né, professor? vírgula, muito bem. Rios, né? Certo, professor. Certo. Falésia, Hum, praias, O quê? falésia, praias, restingas, peraí. Restingas. Peraí. Pra Lídia ou a Lígia, professor? Depois de falésia é o quê, restingas, professor? Depois de falésia. falésia, praias, restingas, Praias e restingas. Que mais?
e lagoas costeiras. Restingas e lagoas costeiras, né? Certo. Professor? Só isso, professor? Pode ir, Ó, professor. agora deixa eu dizer, faça bem feitinho numa folha de. Pode ser numa cartolina, pode botar uns desenhos aí de falésia, aí, se vocês encontrar, e botando a definição bem direitinho. Porque ontem teve um que entregou, eu não vou dizer o nome, que eu nem não sei, eu não li nem o nome, que entregou numa folhinha dessa pequena. Eita, Foi a velha. fica quieto. Que entregou numa folhinha pequena, cortada a metade de uma folhinha do caderno desse. Tu acredita? Não, eu não. Sério, professor? Eu não cortei desse caderninho assim, não. Eu não sei quem foi, não, sabe? Aí, ó. Aí eu Não fui entrei. eu, não. Aí ficou lá, aí a diretora viu. Num papelzinho pequeno assim, a bandinha de um papel. Acredita? Aí Não. você faça bem feitinho que ela vai receber de vocês. Tá certo, sim, Entendi. senhor. Então, quando você for entregar, antes de chegar na minha mão, vai pegar, passar primeiro na mão dela. Certo, por já isso- tenho uma ideia aqui como é que eu vou fazer. Aí por isso que faça bem feito. Vou Tá fazer o entendendo? melhor que eu puder, professor. Vou fazer o Ô, melhor que eu professor, puder. é pra fazer na cartolina, é? Pode. Não, pode fazer, se quiser, eu vou. Então, vamos começar aqui. Tudo que a gente já viu, como o sistemazinho de uma revisão, porque vocês vão estudar para. Vai ter o simulado também, certo? Aí vocês já estão por dentro dos assuntos. Ô, professor, Diga. você pode repetir tudo de novo, por favor? A atividade do trabalho. É. E minha filha estava onde? Eu tava aqui, professor, porque tô meio com sono aqui, mas Mas eu vou lhe dizer, ó, intemperismo biológico, físico e químico. Calma. Eu trinquei para poder chegar na aula. Sexto ano. Intemperismo físico, biológico. Intemperismo físico, biológico. Intemperismo físico e biológico. já. Intemperismo físico, biológico e químico. Intemperismo físico, químico e biológico. Olha a outra aqui, aí. Erosão, rios, que como é que forma a forma de rios. Aí, falésia, praias, restingas e lagoas costeiras. Praias e Restingas e lagoas costeiras. Certo? já. Então, tudo isso vocês vão fazer bem direitinho aqui, certo? Tá certo, professor. Aí, olhe, relevo. Ao observar uma paisagem, encontramos terrenos altos, baixos e planos, que representa o quê? Que eu perguntei isso a vocês. Eu? Sim, eu perguntei no teste. Ao observar uma paisagem que encontramos terrenos altos e baixos, plano que representa a forma de que nome vai se dar? Eu Relevo. botei relevo.
Relevo, muito bem, relevo. Eita, Glória, acertei. Os terrenos altos e baixos e plano que formam, sei o quê, de forma plana, tal, aí representa o relevo, certo? Então, e como o relevo pode ser definido como conjunto das variadas formas, né, como litosfera, os vales, planície, baías, depressão. Podemos ainda encontrar montanhas, né? Quais são as principais formas de relevo? Planalto, planície, depressão e montanha. São essas quatro. Dessas quatro formas, Professor? quando tem dessas quatro formas, qual é a área que que deposita os detritos? Como dá o nome delas? Que são a parte baixas e nelas são depositados os detritos. Como se Ei, chama? professor, eu marquei uma na prova, eu esqueci qual era que eu marquei. Depressões, Não. professor. Não. Aqui vai ser os depósitos dos restos de sedimento, vai ser a parte mais baixa. Qual é a parte mais baixa delas? Eita, qual é o mesmo nome? Eu esqueci, professor. A Mas eu política é planície. Aí, professor, eu marquei essa, Glória. Planície é a parte mais baixa que recebe os sedimentos vindo da parte mais alta. Vai dar o nome de planície. São a parte mais baixa que eles se encontram. São que estão Planície, depositados né? na parte mais baixa. É a planície. E os terrenos que se destacam para apresentar grandes altitudes superiores a das outras regiões, se dá o nome de montanha, né? Então, a parte mais alta do que a outra certo? Dá o nome Certo, professor. de montanha. São elevações de terreno que se destacam por apresentar altitude superior à das regiões vizinhas. As mais elevadas cadeias montanhosas. Montanhas são elevações de terreno que se destacam por apresentar altitude superior às das regiões vizinhas. As mais elevadas cadeias de montanhas, quais são, dando um exemplo dela, Cordilheira do Himalaia, que fica na Ásia, Cordilheira dos Andes, fica na América do Sul, certo? Se eu não me engano, eu perguntei também onde ficava as Cordilheira dos Andes, que é na América do Sul, certo? Se eu não me engano, eu perguntei isso. Certo? Se eu não me engano, eu perguntei isso para vocês. Olha. Existem áreas inclinadas e planas, de diferentes formas de altitude, que constituem o quê? Mar, oceano, vento, relevo. Relevo. As elevações do terreno. Né? Então, tudo isso eu perguntei para vocês. Aí, as depressões. Tem a absoluta e a relativa. Aí, quando é que ela é a absoluta? Quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar, é chamada absoluta. Um exemplo é o Mar Morto, localizado em Israel e na Jordânia, que está a 395 metros abaixo do nível do mar. E quando a depressão é acima do nível do mar, é chamada de depressão relativa. Certo? Então, isso é o que vocês podem encontrar na prova. Que é essa, professor? Certo? Então, vocês dê uma estudadinha aí, ó. Planalto, montanha, planície. Professor, se a gente entregar esse trabalho, aí a gente não precisa fazer recuperação, não, né? Quem fizer bem feito, não. Depende. Pode Depende. deixar fazer o melhor que tiver da sala. Ah, meu querido, isso se eu não me ultrapassar. Hã?
É obrigatório fazer um cartolina? Para sair bem feito. Tá. E depois a gente vai fazer uma exposição dos trabalhos. Pois Como assim, então, Davi, exposição? seremos rivais. Exposição a botar aí os nossos trabalhos Ah, tá. Entendi. Professor, e se eu Seremos quiser fazer naquela rivais. folha que eu comprei ontem, eu posso fazer também? Uma folha que eu comprei que ela é meio, tipo, ela é desenhada, que é boa também. Pode. Tá. São elevações de terreno que se destacam por apresentar altitudes superiores à das regiões vizinhas. As mais elevadas cadeias montanhosas, como a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, e os Andes, na América do Sul, os Alpes, na Europa, e as Montanhas Rochosas, na América do Norte, onde tem os maiores número de montanhas da Terra. Tem origem no encontro de placas tectônicas, que provocou enormes dobras nas rochas. Essas são as mais elevadas cadeias de montanha do planeta e são chamadas montanhas típicas ou terciárias. Essas montanhas recebem esse nome por terem se formado entre 65 e 23 milhões de anos atrás, na primeira fase do período terciário da história do nosso planeta. Outro tipo de montanha é aquela resultante da formação de um vulcão, denominado montanha vulcânica. Montanhas que se formaram por outros processos de erosão. Pode provocar grandes desníveis no terreno, criando áreas bem elevadas ou montanhas. E falha geológica pode transformar um terreno plano em área com grandes desníveis, organizando montanhas. Então, isso é o que caracteriza uma montanha. E quem está falando inglês aí? Ninguém aqui é bilíngue, não, professor. Não é Né? verdade, ninguém aqui é bilíngue, não. Acho que é o gravador do professor. Mas ligaram um negócio aí que para você. Ah, que o professor botou pra gravar e toda vez que ele bota pra gravar aparece essa voz em inglês aí. Sim, sei. Eu estou vendo aqui, gravando. Então, são áreas rebaixadas em relação às vizinhas. Quando uma depressão se situa abaixo do nível do mar, é chamada absoluta. Um exemplo é o Mar Morto, localizado em Israel e da Jordânia, que está a 395 metros abaixo do nível do mar. Já quando uma depressão se situa acima do nível do mar, mais abaixo das áreas vizinhas, é denominada depressão relativa. Então, essas aí são o que caracteriza a depressão em si. Também chamadas de platos, são áreas, em geral, mais altas do que as vizinhas, com topos relativamente planos ou arredondados. Nos planaltos, o desgaste das rochas é maior que a do acúmulo de sedimentos. Né? Certo? Agora, planície, olha, como eu perguntei no teste, são áreas geralmente baixas e planas. Nelas ocorre sedimentação, ou seja, essa unidade de relevo se caracteriza pelo acúmulo de sedimento, onde vai acumulando os detritos vindo de outras rochas, das partes mais altas a das partes mais baixas. As planícies costumam se situar próximas a planaltos e montanhas, área onde predomina a erosão. E o que é erosão? Erosão são desgastes do solo. Então, os solos são desgastados pela chuva, certo? Então, isso daí vai se dar o nome de erosão em si. As planícies costumam situar próximo aos planaltos e montanhas, área onde predomina a erosão. Então, ela pode ter várias origens, como os vales dos rios, sedimentação trazida pelos ventos, pelas geleiras e pelo encolhimento dos lagos. O relevo pode sofrer transformações diferentes. Né? Olha, outra coisa que ouviram vocês erraram. O relevo é dinâmico, sofre transformações com o tempo. Às vezes, o processo de transformação é rápido. Como um terremoto, pode levar dezenas ou até milhões de anos, como
nos processos erosivos, que ele sofre terremoto e depois eles vão sendo modelados pelos agentes de erosão, que são interno e externo. Quais são os agentes internos e quais são os externos? Eles criam e modificam o relevo. São os agentes internos e externos. Os agentes internos é aquele que acontece no interior da Terra, estão relacionados aos movimentos das placas tectônicas, que vai dar origem ao quê? Às montanhas, abalos sísmicos e vulcões. Os agentes internos é o terremoto, que acontece, né, no interior da Terra. E elas vão contribuir para a formação do relevo, das montanhas. Certo? Aí são os agentes internos, que acontecem no interior da Terra. Os agentes internos estão relacionados aos movimentos das placas tectônicas. Eles dão origem às montanhas, aos abalos sísmicos, aos vulcões, entre outros. Já os agentes externos correspondem a uma combinação da dinâmica climática, com chuva, vento, variação de temperatura, a maior ou menor insolação, a ação das águas dos rios, dos mares e lagos. Também são agentes externos os animais, incluindo os seres humanos, os vegetais, os fungos e microscópios. Então, tudo isso modifica e dá a formação de relevo em si. Certo? Então, esta é a formação deles. Os agentes internos desnivelam o terreno e os externos, pelo contrário, diminuem lentamente as diferenças entre as altitudes do relevo, desgastando as áreas elevadas e acumulando detritos nas partes mais baixas. Os agentes externos costumam condicionar o intemperismo e a erosão, seguido pela sedimentação, que é a deposição dos sedimentos, que aí vai contribuir nas planícies. Certo? Então, intemperismo é um conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas. Eu acho que eu perguntei isso no teste, né? Qual? O conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas. Tava lá essa pergunta. Tava. A resposta é intemperismo. Aí eu estou pedindo para vocês pesquisar sobre os tipos de intemperismo. É um conjunto de fenômenos que leva à decomposição das rochas, que pode ser biológico, físico e químico. E quando é biológico? Biológico decompõe as rochas por via da atividade dos seres vivos, o crescimento dos fungos, a penetração de raízes de árvores nas fendas das rochas, a ação das minhocas e dos cupins, o pisoteio de animais e a atividade bacteriana. Certo? Então, são exemplos de intemperismo biológico, que você pode encontrar dentro de num pé de uma serra, dentro próximo de um rio, do mar, que é a água que foram decompostas. E o intemperismo físico é pela variação da temperatura. Então, quando tem a variação da temperatura, aí você vai mudando. Aí acontece o intemperismo físico. É provocado pela variação de temperatura, que ocorre em um dia ou ao longo de um ano, que pode acontecer com 2, 3 dias e pode passar o ano para haver essa mudança de temperatura e ele vai danificar a rocha. Durante o dia, a temperatura do ar costuma ser mais alta do que à noite. No verão, a temperatura do ar é mais elevada do que no inverno. As altas temperaturas provocam a dilatação, a quebra, né? A expansão dos minerais que formam as rochas. E as baixas provocam a contração. Quer dizer, a alta quebra e as baixas juntas. Né, professor, entre os dois? Certo? Então, ela pode haver uma junta e outra que separa.
A alta faz a dilatação, quer dizer, quebra a rocha. E a baixa une a rocha. Ela se junta. Então, ó, o intemperismo físico é provocado principalmente pela variação da temperatura, que ocorre em um mesmo dia ou ao longo do ano. Durante o dia, a temperatura do ar costuma ser mais alta do que à noite. E no verão, a temperatura do ar é mais elevada do que no inverno. As altas temperaturas provocam a dilatação, ou seja, a expansão dos minerais, quer dizer, elas quebram. E as baixas provocam a contração delas. Né? Com o passar do tempo, a expansão, contrações ocasionam rachaduras nas rochas. Então, no frio, ela se une, né? É a contração. E na quintura, ela se separa, elas quebram. Isso pode passar um dia, 2, um ano, né? ou um dia só. Esse fenômeno é mais intenso em áreas de climas áridos e semiáridos. Onde podemos encontrar o clima semiárido aqui no Brasil? Hein? Podemos encontrar um clima semiárido Qual é a pergunta, professor? Onde podemos encontrar o clima semiárido aqui no Brasil? Pera. Eita, esqueci. O clima semiárido aqui existe aqui no Nordeste, no sertão do Nordeste, no sertão da Paraíba. No Nordeste, né? No sertão do Nordeste, no interior do Nordeste, tem o clima semiárido. São as áreas mais secas, né? Onde chove pouco. E a grande variação da temperatura no transcorrer do dia. Isso quer dizer que nessas regiões são bem quentes e as noites bem frias. Muitas vezes essas mudanças bruscas de temperatura provocam estalos nas rochas, principalmente naquelas expostas ao tempo atmosférico. Certo? Então, isso vai acontecendo em longo tempo aí. Então, vai se passando. Né? Outra forma de intemperismo físico é o congelamento da água nas fendas das rochas. É locais de clima temperado e polar. A água que penetra nas rochas se congela lá dentro durante o inverno. O gelo ocupa mais espaço do que a água líquida. As fendas das rochas são alargadas nesse processo. Ao longo do tempo, essa fratura aumenta e desagrega as rochas, que elas vão congelando e com o tempo elas descongelam. Aí elas se dilatam, elas se separam com o aumento da temperatura. Esse é o aspecto físico onde vocês devem pesquisar bem direitinho, além do que eu estou falando aqui. Professor? O intemperismo químico, diga. Eu vou sair rapidinho da chamada porque eu vou lá na minha casa e eu vou botar pelo computador. Sei, tá certo. É que eu não tô em casa. Tu tá onde? Eu tô na casa do meu avô, é perto da minha casa. Tá certo, pode sair. Eu não vou demorar muito, não. Certo. Sim. Aí existe também o intemperismo químico, decompõe as rochas, principalmente por meio da ação da água. Ao percorrer a superfície das rochas, a água dissolve os minerais solúveis que a compõem e carrega essa solução para os locais mais baixos. Essa decomposição é mais frequente na região de clima tropical úmido, em que a temperatura é elevada e as chuvas são abundantes. Onde ocorrem mais chuvas, ocorre mais os processos químicos, no clima temperado, tropical. Então, isso ocorre em várias partes do mundo. Né? Então, ocorre aqui no Brasil também. O que é erosão? É um processo natural que se inicia com o desgaste do terreno. Os sedimentos provenientes desses desgastes são transportados por alguns agentes de erosão, como vento, água ou geleira, para os locais mais baixos do terreno.
Nessa área ocorre a sedimentação, ou seja, a deposição, o acúmulo dos detritos ou sedimento. Trata-se da remoção de materiais de uma área elevada para outra. Mais abaixo, então, a parte mais da montanha. Então, a erosão é o processo de desgaste do solo, que pega da parte mais alta para mais baixa. Então, quais são os agentes de erosão? Tem o interno e o externo. O interno é o terremoto, o abalo sísmico, o terremoto. E o externo é o vento, a água e a ação do homem, que vai provocando a erosão. Certo? O que é água? É um agente erosivo que modifica o relevo. Ela se manifesta de diversas maneiras, rios, lagos, geleiras, mares, precipitações de chuva e neve. O que são chuvas? As chuvas e as enxurradas são as principais causas de erosão nas áreas de clima úmido. Grande parte de água resultante das precipitações desliza pela superfície terrestre, em direção aos rios, lagos e mares, em um processo chamado escoamento. Nas áreas onde a vegetação foi retirada e o solo está desprotegido, as chuvas e as enxurradas podem abrir canais profundos, chamada roçoroca. Sem a proteção da vegetação e com o mau uso do solo, como o pisoteio do gado e uso excessivo de máquinas agrícolas, o solo se torna compacto. Com isso, em vez de água se infiltrar, ela escoa pela superfície do solo, provocando a remoção de detritos e a destruição das plantações e até de edificações, até de prédio, né? E quando chove muito, eles podem acontecer o deslizamento e provocar e haver queda de um edifício, certo? Pode acontecer vários processos em si. Ô, professor, posso fazer uma pergunta rapidinho? Pode. Voltei, professor. Certo. Quando a gente for fazer o trabalho, a gente vai pesquisar, tá, cada um, e vai ter que dar sua definição ou vai ter que dar definição e também dar exemplo? Pode dar definição e dar exemplo também. Ah, tá. Certo? Como assim dar exemplo? Por exemplo, você dá um exemplo que uma vegetação, no processo biológico, uma vegetação, uma árvore pode estar próximo e ali dar o fungo e sofrer um deslizamento. Entendi. A mudança de temperatura pode quebrar aquela rocha. A junção da água com a argila, que passa um processo químico. Certo? Se você encontrar, pode escrever bem direitinho também. Se encontrar algumas figuras, pode jogar na cartolina e explicar tudo eles assim. Olha, você está vendo essa foto? Sim. Sim, senhor, professor. Essa foto, Ok, professor. essa foto aqui é do intemperismo físico. Então, ela sofreu. Em climas áridos, as rochas sofrem os efeitos das mudanças bruscas de temperatura entre o dia e a noite. No decorrer dos anos, a paisagem é da região de clima semiárido do Parque Nacional nos Estados Unidos, certo? Então, é uma área seca, onde você vai encontrar essas rochas que sofreu a separação entre uma e outra. Aí pode, assim, você encontrar o biológico, que é a vegetação, e outros também do processo químico, que pode ser também em cima de uma rocha, onde você vai encontrar essa mudança da água com a mudança de clima, que vai ser provocada pela ação das algas. Que a água começa a penetrar
no terreno e depois ele começa a se danificar. Os rios, as águas correntes criam suco nas rochas e nos solos. O que é suco? Fica uma fenda, uma levada, uma grota, como é que aí que vai mudando o terreno. Que tende a se aprofundar e se alargar com o passar do tempo, onde começa uma bem estreitinha e com o passar do tempo elas vão enlarguecendo. As águas correntes criam sulcos nas rochas e nos solos, que tende a se aprofundar e se alargar com o passar do tempo. E por isso que se diz que a cada rio constrói o seu próprio vale, porque a água é quem vai construindo e formando. Os rios nascem nas áreas mais elevadas de um terreno e correm para as mais baixas. Logo após a nascente, o primeiro trecho do rio recebe o nome de curso superior, é onde ele nasce. Nesse trecho, a erosão costuma ser intensa. O trecho seguinte é chamado curso médio. A erosão diminui, mas o transporte de sedimentos, denominados aluviões, é contínuo. Então, eles vão encontrando informação rica. Próximo a foz ao curso inferior, onde se acumulam os materiais transportados pelas águas. Nesse trecho, o nível das águas do rio é próximo ao nível do mar, ou de outro rio, onde se desemboca. Então, eles vão formando há vários tempos. Olha, como é 10h05, quem tem alguma pergunta a fazer? Eu não tenho nenhuma pergunta, professor. Pronto. Nem eu. Já que eu vou tentar aqui botar o para carregar, que ele está descarregando. Então, vocês podem sair. Ele não fica aí para quando eu for começar na outra turma. Não eu atrás da outra turma, certo? Certo. Aí faço o trabalho bem feitinho para entregar sexta-feira. Essa semana, né? Essa semana, dia 12. Sim, senhor, professor. Só recebe, Davi, você será meu rival. e só recebe se for no dia 12, viu? E quem vai receber, eu não, é a diretora que vai estar lá, para deixar na escola. Uhum. Ok, Davi, você será meu rival. Tá certo? pode deixar comigo. Tchau. Professor. Tá certo, professor. Veremos, Davi, veremos. Tchau, tchau. Hum. Veremos em breve. Uhum.